É É. como se a gente pegasse um quebra-cabeça. E para a gente ter o quebra-cabeça formado, são várias peças. Então a gente tem, né, as imagens, as avaliações clínicas. Às vezes as pessoas hoje, principalmente com essa indicação de implantes, essa popularização da técnica do implante, né, alguns, pacientes falam: "Ah, eu prefiro fazer o implante porque é mais rápido". Então, não, ela perguntava: "Você sondou?" Aí eu falava: "Cris, mas eu estava vendo indo, né, eu fiz o teste do quente, do frio, percussão vertical, horizontal, mas não sondei". Ela: "Mas você sondou?" Bem-vindos a mais um Biclinic Convida. Eu sou a doutora Kellen Souza, sou gestora estomatologista na Biclinic Odontologia. E hoje nós vamos falar de um tema que revolucionou a odontologia, a endodontia moderna, como nós hoje vemos a importância da tecnologia na condução dos tratamentos e também a importância da preservação de um dente. E para tanto, nós vamos hoje receber duas profissionais que são grandes amigas, né. Primeiro a doutora Cristiane Caram, que é endodontista, trabalha com microscopia eletrônica e nos conhecemos aí há muitos anos, né, desde a graduação. Há quantos anos, Cristiane? Já faz aí uns Ah, 28? formei em 99, então bota mais um pouquinho aí, 27, 28, 29, 30 anos. É, Uau! há 30 anos já que nos conhecemos, né, casamos com um mês de diferença, tivemos 3 filhos que são praticamente aí da mesma idade, tivemos o privilégio também de ter 2 filhas aí que estão estudando odontologia, e eu quero agradecer de você estar aqui comigo, seja bem-vinda. Nossa, Kelly, muito obrigada, né, ser recebida, assim, por você, assim, dessa maneira tão calorosa, amigável, né, e assim, se a gente parar para pensar, assim, são muitos anos, né, muitas caminhadas, muitos momentos juntas, e a vontade de sempre fazer o melhor. Eu acho que isso daí sempre, foi o que casou a gente lá na nossa graduação juntas, né. É, que fez a gente caminhar junto aí, né. Caminharmos juntas. Então, muito obrigada pelo convite de estar aqui e de falar de algo que eu sou tão apaixonada, que é a endodontia, né. Fora isso que você disse, a gente tem a nossa família, que a gente estamos juntas aí, além de ter as nossas filhas que fazem odontologia, tem 2 que gostam de cavalo, É, que faz equitação, fazem né. equitação e estão lá juntas, né. Então a É. gente tem muitos momentos além da profissão, familiar também. Isso é um privilégio, eu agradeço muito por todos esses momentos. Obrigada por estar Eu que aqui. agradeço. E a doutora Vanessa, que também formou ali na Universidade Federal de Uberlândia, é endodontista e hoje cuida ali dessa área na Biclinic. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, doutora Kellen. Para mim é uma alegria, né, estar aqui com 2 profissionais que são referência aqui em Uberlândia hoje. E além disso, são 2 profissionais que aliam também, que fazem essa união da ciência com a prática clínica para levar o melhor tipo de tratamento para os nossos pacientes. Obrigada Isso, pelo convite. seja Eu bem-vinda. queria também falar que eu estou muito feliz de estar aqui com você, Vanessa. Nossa, essa rocalcimia é Depois muito desses Clinton, e você vem com essa parte jovem, essa parte dinâmica, né, e a gente nas nossas conversas, as nossas inquietações, então eu tenho o privilégio também de estar sempre ao seu lado. Muito obrigada. E a Vanessa falou assim, a minha inspiração, né, ela falou assim: "Nossa, eu vi esse pessoal aqui da clínica", eu falei: "Deixa eu estudar", e ela está lá agora fazendo mestrado também, né, na universidade, bus Caminhando para o doutorado, caminhando para o doutorado, né. quem sabe, né, O Vanessa? meio sempre nos inspira, né, É, e estar vivendo entre grandes pessoas, assim, desafios. é É, muito bom para mim, me fez muito bem estar na Biclinic, esse ambiente de estudo, de estar entre profissionais, né, que eu admiro bastante. que bom. Uhum. O tratamento de canal, ele ainda é associado a um momento de dor, a um momento de sofrimento, e muitos pacientes ficam um pouco resistentes quando nós falamos: "Você tem que tratar um canal". Por isso que hoje nós estamos aqui para esclarecer para você o que existe hoje de mais moderno, aquilo que nós temos de estudos, para que você possa, buscar a preservação do seu dente. Se você está interessado nesse assunto ou conhece alguém que precisa conhecer mais sobre o tratamento de canal, curte e compartilhe com outras pessoas.
Doutora Cristiane, conta para nós um pouco da sua trajetória, como que você chegou aí na odontologia e escolheu essa área aí da endodontia. Então, nossa, isso faz a gente, né, parar para pensar, assim, como é que tudo começou, né. Então a odontologia ela chegou na minha vida porque foi uma escolha. A gente sempre ouve falar que a gente deve trabalhar com algo que a gente gosta, que a gente tenha prazer, porque a gente vai passar muita da parte das nossas horas do dia dedicando à nossa profissão. Então eu naquele momento uma coisa eu tinha certeza que eu queria cuidar de pessoas. Então eu entrei para odontologia, e isso realmente é uma experiência, assim, que a gente tem todos os dias, que é de cuidar de pessoas, cuidar da saúde dessas pessoas. Então, a odontologia chegou dessa maneira. E a endodontia, então, mais ainda, né, porque a gente trabalha muito com dor, Uhum. a endodontia, ela apareceu, ela jogou na minha frente, assim, eu aproveitei o momento, assim, a oportunidade, né, e dediquei muito, estudo muito a endodontia, e cada vez que eu estudo, sobre essa a questão, né, da endodontia, eu fico mais apaixonada e fico muito feliz que através do estudo, através da minha dedicação dentro do consultório, eu posso realizar isso com o meu paciente, devolvendo saúde para ele, sorriso, autoestima. Então isso é muito importante, então eu fico muito feliz de ter escolhido odontologia e endodontia. Endodontia. E para você, doutora Vanessa, como que a odontologia entrou aí na sua história? E fala aí para o pessoal também, que muitas vezes nós estamos falando endodontia, né? O que que é essa especialidade? Sim, então, a endodontia é a área da odontologia, né, que cuida do tratamento de canal, que seria ali da parte interna do dente, da polpa, né? E quando necessário, quando essa polpa que fica ali internamente no dente, ela é infectada por bactérias ou por algum outro motivo que seja necessário, a gente faz assim, então a remoção desse tecido, né? E depois a gente coloca um material ali dentro para fazer esse selamento. Isso em termos, né, É, para os na nossos linguagem pacientes sim. É. entenderem. Agora quanto à minha escolha da endodontia, eu costumo dizer que a endodontia me escolheu, né. Aham. Então Bem. foi uma área, assim, que quando eu me formei, eu recebia vários pacientes com dor, né, então eu tinha uma habilidade em fazer essa urgência, e aí então eu decidi, buscar mais conhecimento, fazer minha especialização, e foi uma área, assim, que eu fico muito feliz de poder devolver o sorriso no rosto do meu paciente, né. Então, assim, às vezes o Uhum. paciente chega lá com uma garrafinha de água, sentindo muita dor, ele sai dali mais tranquilo, com a face mais aliviada. Então eu acho que além né, ter um retorno ali, para mim, um retorno sentimental também, de ver isso no meu paciente. É. Isso é interessante. Ontem eu estava com a minha filha, ela foi fazer uma orientação vocacional. E aí ela me perguntou: "Mãe, e você, por que que você escolheu odontologia?" E aí eu falei para ela assim: "É interessante, quando eu fiz o meu teste vocacional, na época a gente tinha, o Guia do Estudante, né, Cristiane, que era um livro, né, que a É gente tinha verdade, as lembro. Sou profissões, dessa né, e a época. gente lia o Guia do Estudante e tinha uma psicóloga lá no Nacional que ela dava uma orientação pra gente ali sobre profissões. E eu lembro que a minha deu 3 profissões, direito, engenharia civil e engenharia mecânica, né. Olha só. E o meu pai que queria que eu fizesse, porque que eu fizesse medicina. Então, assim, odontologia não fazia parte da minha história, né, na verdade eu tinha, muitos traumas com dentista, de tratamentos mal conduzidos, então não fazia parte da minha opção, tipo assim, não era do meu hall de opções. E eu lembro que eu estava indo a pé fazer inscrição no correio, né, que a gente ia, Era mesmo, e e tinha que marcar o tinha que marcar o X. X. E aí e aí eu Verdade. falei assim que eu fiz uma oração, falei: "Deus, o que que o senhor quer que eu vá fazer?", né, porque tem um salmo na Bíblia, 139, que fala que antes de que eu existisse, Deus já planejou todos os dias da minha vida. Eu falei: "O que que o senhor me criou para ser o quê?". Eu dei uma olhada para o papel e falei: "Odontologia", fiz um X odontologia. Nossa, eu Então lembro assim, disso. odontologia, Nossa. eu prestei o primeiro vestibular e não passei na primeira chamada. Aí eu falei: "Agora também não vou mexer com essa odontologia nunca mais, já que eu vou ter que estudar, eu vou Nunca fazer mais, outra né, Kelly? coisa". Não, Nunca mais. só que aí eu passei na segunda chamada e eu você lembra? E na época eu não escutei a segunda chamada, até a minha prima Era no Juscelane era me no jornal? ligou na Na rádio, rádio. que escutou na rádio o Era meu na rádio. nome
E me ligou e falou assim: "Kelly, parabéns, você foi aprovada odontologia na UFA". Eu falei: "Aprovada no quê?". Ela falou: "Eu estava escutando a rádio, saiu o seu nome". E aí eu fiquei sabendo através da minha prima, né, que eu tinha sido aprovada e estou aí, né, Que e graças bacana. a Deus que fiz aquele X, né, não arrependo de ter feito aquele X. Olha só que É. bacana. E falando um pouco aí da nossa história, né, Cris, nós estivemos andando ali por um bom tempo na área de diagnóstico, de estomatologia, viajávamos ali nos congressos, né. O que que isso influenciou hoje, né, na Cristiane, que é hoje, essa formação ali de diagnóstico? Completamente, né, porque o diagnóstico realmente é a minha paixão na graduação. A minha inspiração, meus professores, o professor Dorigueto, né, os professores do diagnóstico, da estomatologia, eram os meus professores que me inspiravam. E eu queria ser como eles. E a gente, nas nossas apresentações que a gente fazia, né, que a gente ia para os Você congressos e lembra que a gente passava o apresentava. final de A gente semana passava o final de semana, uma apresentando para a outra, e nisso a gente já estava aprendendo a ser professora. é. Era naquele momento. Então, os professores ensinavam a gente a ser professores lá na graduação, a Uhum. fazer todo aquela sequência de raciocínio mesmo, de interpretação. Então, a gente, na graduação, eu e você, fizemos parte desse diagnóstico, dessa construção. E Uhum. diagnóstico é a base de qualquer da odontologia. Para você poder, não adianta você fazer a melhor técnica se você não faz o perfeito diagnóstico. Porque Uhum. que adianta, né, fazer uma boa endodontia se não aquele dente não precisa de endodontia? Não adianta. Uhum. Então o diagnóstico e o planejamento é a primeira fase que a gente entra. Então, quando, o diagnóstico ele ajudou, né, a nossa formação ali, eu me formei, e eu tive que realmente entrar para alguma área, para começar a trabalhar mesmo, e não seria na estomatologia, porque a gente não tinha esse campo para trabalhar. Sempre gostei de trabalhar com pacientes, então a gente não tinha muito esse campo. E aí, a endodontia tem tudo a ver, porque eu peguei aquele momento que tinha muito pacientes com tratamento de canal, eles chegavam dentro do meu consultório, mas eu percebia que às vezes não era o tratamento de canal, era uma cárie profunda, ou às vezes era algum problema que não era relacionado à endodontia. Então ali vinha o diagnóstico, e do diagnóstico eu já fazia o planejamento e já reenviava esse paciente. Então, Uhum. essa construção do diagnóstico, ela veio lá da nossa graduação, né, que a É gente isso aí. aprendeu e que foi a inspiração e que até hoje ela caminha sempre, eu acho que ela é o início de tudo, a Uhum. base para que a gente possa fazer qualquer qualquer procedimento na odontologia bem feita, né. E é isso que é importante, né, Vanessa, dentro ali da nossa prática clínica, eu vejo que estar junto ali, né, com esses outros profissionais, muitas vezes eu chamo a Vanessa, várias vezes, hoje mesmo eu te chamei lá: "Vanessa, vem aqui me ajudar aqui, né, desse diagnóstico". E como é rico isso, né, essa troca de informação, e a gente também aprende muito, né, com a endodontia para realizar ali esse diagnóstico, não é isso? Sim, com certeza. Acaba que a doutora Cristiane tem mais experiência na área, às vezes, cada um pensa de uma forma diferente, né, então quando a gente alia junta várias cabeças para resolver um caso de um paciente, que só tem a ganhar, tá. Esse paciente só tem a ganhar quando a gente troca informações, tem essa troca de opinião, né, e o objetivo final sempre é um melhor tratamento com o nosso E paciente. a construção em grupo é uma construção muito mais rica, porque vem um questionamento, uma dúvida, e nisso a gente vai construindo o que é melhor e para aquele paciente, né. Então ele não é assim do nada, ele vai é uma construção que a gente vai realizando e muitas vezes o endodontista, ele é chamado para, né, o profissional que trabalha nessa área do canal, da parte viva do dente ou da infecção do dente, muitas vezes é ele que vai falar se vai salvar ou não o dente, né. É. E é interessante isso que várias vezes eu te ligava e falava: "Cris, esse Será? dente, será que é endo, né, será que dá para aproveitar ou não?" Ela perguntava: "Você sondou?"
Aí eu falava: "Cris, mas eu estava vendo a endo, né, eu fiz o teste do quente, do frio, percussão vertical, horizontal, mas não sondei". Ela: "Mas você sondou?". Então todas as É vezes uma hoje, né. construção. É como É. se a gente pegasse um quebra-cabeça, e para a gente ter o quebra-cabeça formado, são várias peças. Então a gente tem, né, as imagens, as avaliações clínicas, a tomográfica, a radiográfica, a gente vai unindo essas peças para dar o quê? No nome de algum problema, e agora uma coisa interessante que eu vou falar para vocês que eu acho muito legal. Porque não tem ninguém que vai te procurar sem problemas, né. É. Então nós estamos aqui para solucionar problemas, e Uhum. para solucionar para que a gente tenha, eh, sucesso, É. né. Então como que a gente vai fazer isso? Então a gente tem que pensar assim: problema é igual, eh, solução. Uhum. Então se a É gente tem isso mesmo. um problema, vamos Qual é a procurar solução? a solução, vamos entender o problema para a gente chegar na solução para esse paciente, né. E Vanessa, e falando mais uma vez a Cris, porque ela é a nossa mentora, professora, né, eu aprendi, muito de endodontia, né, porque quando eu fiz a graduação, uma coisa que eu sabia que eu não queria fazer era endodontia, né. Mas na área de diagnóstico e ali à frente da condução, eu tenho que saber endodontia até para, né, fechar um diagnóstico e que o endodontista execute ali o serviço, né. E eu lembro um dia que eu liguei para ela e ela falou para mim assim: "Kellen, você tem que mostrar para o paciente que ele tem 28 corações batendo na boca, que o dente, ele tem o valor de um coração, que o sangue que circula no coração circula no dente. Se ele entender o valor de um dente, ele vai entender o valor de um canal, né. Você concorda com isso? É assim que você vê quando você enxerga ali um dente para fazer? Sim, com certeza, né. Às vezes as pessoas hoje, principalmente com essa indicação de implantes, essa popularização da técnica do implante, né, alguns, pacientes falam: "Ah, eu prefiro fazer o implante porque é mais rápido". Mas será, né, que a tecnologia está tão avançada assim que vai conseguir substituir o que Deus nos deu, né, o natural, o original, né. Então assim, nada substitui um dente. Vamos pensar assim, se você tem um dente natural, um dente que é seu, que ele já está imagina assim, vamos imaginar o dente no corpo. O que que significa um dente no corpo? Imagina assim, então, você perdendo um dente para o corpo. Então, esse dente ele é tão rico de informações, ele é tão rico dentro desse organismo, que esse dente ele comunica com todo o nosso corpo. Então imagina, esse dente, se você está aqui, a gente não tem nem noção, né, a gente está É. mastigando. De repente, eu consigo sentir o se o alimento é quente, se o alimento é frio. Eu consigo falar se esse alimento é duro, se esse alimento é macio. Já pensamos nisso? Uhum. Quem é que traz essa informação? São as células, as estruturas vivas em torno desse dente. Uhum. São as estruturas que estão dentro desse dente, a polpa, que é a parte viva, que vai falar para você se é quente, se é frio, se é duro, se é mole. E olha só a proteção que nós temos. Se a gente está mordendo ali, nós estamos nos alimentando no almoço. De repente, você, sem perceber, já abriu a boca porque você percebeu que tem uma pedrinha no Uhum. meio do seu alimento lá, ou É. um osso que você não deve mastigar muito forte. Quem é que está falando isso? Quem é que está levando todas essas informações para o seu cérebro? Uhum. É o dente. Exatamente. É. Então imagina se você não tem um dente, tem um implante, será que ele vai morder e ele vai sentir o que é duro, o que é mole? Ele Uhum. vai sentir o que é quente, o que é frio? Ele vai deixar de morder, porque ele vai morder o alimento, ele vai mastigar o alimento, mas ele não vai fazer a proteção de se Uhum. tiver uma pedrinha, ele não vai perceber que tem uma É. pedrinha lá. E ele vai Interessante. continuar mordendo, vai quebrar a prótese, então ele não tem essa parte de percepção. E esse dente, ele comunica, ele conversa com o corpo, ele conversa com o osso e ele conversa com a gente também. Porque quando a gente está lá vendo a imagem, eu É. estou vendo o que que o dente está querendo dizer para mim. Uhum. Com Então, certeza. através do dente, eu sei se aquele corpo está saudável ou não. Através do dente, eu sei como é que está, se tem infecção ou não. Uhum. Se aquela diabetes do paciente que não melhora, às vezes é um paciente que tem uma diabetes, não melhora, por quê?
que não melhora, porque tem às vezes até relação com a boca. Então Perfeito. imagina esse dente, o quanto ele é rico De e ele informação. É. de informação, um dente só. Agora Uhum. imagina É. cada um desses dentes juntos ali. Imagina, é um grupo Cada um com a sua função, com a né? sua função. Nasceu com a sua função e Então seu eu acho propósito. que, jamais, se a gente tem a possibilidade de cuidar desse dente, de manter esse dente, essa é sempre a melhor opção, mas Uhum. desde que esse dente tenha saúde. É. Se a gente conseguir, às vezes o dente não está saudável, mas a gente tem a possibilidade de dar condições para esse dente voltar a ter a sua saúde e dar Perfeito. condições para que o osso, que faz parte dessa constituição da nossa maxila, mandíbula, voltar a ter saúde através de um dente saudável. É muito interessante. Então, eu acho que se a gente tiver a opção de manter o dente, é a primeira opção. Outra matemática que a gente tem que fazer. Se a gente vê que não tem condições de ficar com dente, a gente pode partir para o implante. Então, o implante ele é muito importante na ausência de um De um dente, dente. não na substituição de um dente. Uhum. Perfeito. Então, eu vou ser sempre a favor da gente preservar um dente saudável. Interessante. E existe uma crença popular, doutora Vanessa, de que um dente tratado canal é um dente fraco, né? Tratou canal, o dente é fraco. Isso é verdade? Não, a gente sabe que o que deixa o dente fraco é a perda de estrutura. E o que faz esse dente perder a estrutura? A cárie, é um dente que sofreu uma fratura. Então, o que que o paciente sentiu dor no dente, o que é importante é que ele procure, né, o profissional o mais rápido possível, porque às vezes essa cárie está em estágio inicial, a gente consegue remover essa cárie, ele vai perder uma menor quantidade de estrutura dentária, né? Então, quanto maior essa perda, mais frágil esse dente fica. E não tem nada a ver com o tratamento de canal, porque a cavidade que a gente faz para acessar ali a polpa, né, acessar o nervinho ali que está dentro do dente, é uma cavidade muito pequena. Então a perda de estrutura aí não vai representar nem 10% de toda a eficiência ali, toda essa estrutura do meu dente. É. Então, Vanessa, quanto mais precoce a gente fizer esse diagnóstico, melhor é para o paciente. Então, as visitas ao dentista com rotina é o mais importante, É. né? Então, a gente percebe que isso é muito importante. É, até porque a gente sabe que hoje em dia a periodontite apical crônica, né, que é uma doença ali, inflamatória, uma infecção crônica ali na raiz do dente, quem precisa às vezes fazer um retratamento, é uma doença que atinge mais de 50% da população mundial, né. É. Então, assim, Então, pelo menos 50% da população, um dente vai ter, né? É. Às vezes. Que aí nós às vezes vamos tem ter, às mais vezes, de um. tem É. pacientes que têm dois, por isso que ele fica nas 50%. Por isso que tem gente que não tem gente É. que tem mais, né? E falando em diagnóstico, eu vejo isso é muito importante, né? Ali a gente tem essa rotina, né, de fazer de tempos em tempos exames, né, de radiografia, e hoje a gente tem como um grande aliado a tomografia, que foi Nossa. outro aprendizado que a doutora Cristiane Uhum. introduziu e nos ensinou, né, da importância de que a gente faça uma tomografia, principalmente para dentes tratados canais, e a gente é usualmente surpreendido, né, por ver na imagem da radiografia, que eu falo para o paciente que é a chapa, né, que ela pega a imagem tridimensional e põe no plano, que é a antiga chapa, e aí pegar a tomografia e começa a ver ali se o paciente tem 3 canais, tem 3 lesões, né. E são coisas que muitas vezes nem ele sabia e que ali tem a presença de uma infecção. E como é que é essa evolução hoje? Como que você hoje trabalha com essas imagens? O que que você viu que mudou da endodontia antiga para essa atual? Então, a endodontia evoluiu muito, né? Eu acho, Kellins, que se com você vendo toda essa parte da evolução da parte da endodontia, eu tenho certeza que você tem até vontade de voltar de estudar endodontia e quem sabe Não, ser uma estudar eu estudo, boa eu vou em endodontista. todos os Não, eu tô endonite, falando assim da mas não ser vou pôr a mão não. de ser uma endodontista, Deixa porque para o vocês. que que acontece? Hoje, nós temos previsibilidade, né. É. Antigamente a gente tinha sucesso, mas ainda a gente tinha um índice grande de insucesso. Então, mas por quê? Porque a gente não enxergava, a gente falava que a endodontia era uma especialidade
que não se enxergava. É. E que isso agora Você não não precisa ver, você tinha que sentir, tinha né? que sentir. Isso é o passado, É. isso é quando a gente começou a estudar. Aham. E com essa evolução, o que que a gente teve? A tomografia que melhorou muito no quê? No nosso diagnóstico e planejamento. Mais uma vez, a gente está entrando no diagnóstico e planejamento. Então, olha só, falando da paixão nossa do diagnóstico, né? É. A tomografia, ela veio para que a gente possa ser mais assertivos, para que a gente possa ter melhores resultados e para que a nossa endodontia, o quê? Que a endodontia cada vez seja melhor, Isso. né? Então, a tomografia, ela é como se a gente tivesse um problema e nós iniciamos o nosso diagnóstico sem a tomografia, porque a tomografia é um pedido que a gente faz na consulta. Uhum. Quando vem a tomografia, o que que acontece? É como se a gente tivesse a dúvida e uma nuvem, assim, tipo uma cortina, Aham. e de repente, quando vem a tomografia com todas aquelas imagens explicando pra gente: "Olha, a sua anatomia, a complexidade é essa, o problema está aqui, não chegou aqui, o problema es". Então ele pontua todas as questões ali. Então ele escancara, é como se a gente tivesse uma cortina negra e Uhum. que a gente abre e aí a gente vê a solução. É. Então olha só Te como conduz, isso né? conduz melhor para o nosso Aham. tratamento. Então mudou muito. É, isso Então é hoje muito a gente sabe, aí agora nós sabemos aonde está o problema, Uhum. como nós devemos seguir, mas a gente sabe que o mais complicado na endodontia, não é, Vanessa? É a anatomia e as bactérias, os É. micro-organismos, né? Se a Com gente certeza. Nosso objetivo ela sempre é reduzir ao máximo essa quantidade de bactérias intracanal para que ocorra o reparo, né, a isso, então cicatrização ali da nossa lesão. e a tomografia, ela nos orienta. Eu falo que é tipo um GPS. Eu falo, Dá a a direção. gente mostra a importância para o paciente, Uhum. para que ele possa fazer essa tomografia, e é lógico que ele vai ver que é tão importante isso, que vale a pena realmente fazer esse investimento para que a gente possa conduzir esse tratamento com maior previsibilidade, podendo saber o que que nós vamos fazer ali e executar o melhor procedimento possível ali. E dentro dessa evolução, né, imagino, a nossa época quem usava microscópio era só o patologista, né, que a gente tinha ali acesso. E veio também essa microscopia eletrônica, que é a amplificação, que é o que a Cristiane também trouxe de inovação aqui para Uberlândia, e lá na clínica quem implementou e me ajudou a montar ali o serviço de endodontia, né, e todos os dentistas que entram lá, inclusive a doutora Vanessa, passam ali pelo treinamento com a doutora Cristiane, porque eu creio que como ela disse, né, ela foi formada uma professora lá na graduação, então ela tem isso muito enraizado e também naturalmente é uma pessoa que gosta de compartilhar o saber. E como é que foi para você, né, conhecer a microscopia eletrônica? Você não teve acesso, né, na graduação. Foi depois? Como que Não. foi? Já na especialização? Como que Não, eu não tive acesso também na especialização, assim, tinha um microscópio, mas só o professor, até fiz minha especialização com o professor Marco Aurélio Versiani, que é uma referência, mas eu não tive acesso. Aí depois eu fiz um curso de microscopia, né, mas eu só fui, usar de fato o microscópio, assim, no meu dia a dia, e atualmente eu sou uma apaixonada pelo microscópio, né, graças a Deus, assim, eu ter essa oportunidade de estar na Biclinic, poder, entregar o melhor do meu tratamento lá, porque eu tenho acesso ao microscópio para usar, né. E eu vejo, assim, que o microscópio ele me dá uma possibilidade, primeiro, de fazer um menor desgaste, então o que acontece? Eu vou preservar mais estrutura, com isso eu vou ganhar longevidade para esse dente em boca, né, vou remover menos estrutura dentária. E além de tudo, eu consigo enxergar dentro do dente. Então é o quê? Uma magnificação. Esse dente ele vai estar bem maior para mim, eu consigo ver um restinho de tecido que ficou ali naquele cantinho, uma dentina que é o restinho ali do material ali do canal, eu vejo que tá mais em um cantinho do que outro, então eu vou fazer uma melhor desinfecção. Nosso objetivo é esse mesmo, Uhum. desinfectar o canal para ter um sucesso maior.
localizar um canal que está perdido ali, né. É isso que eu ia te perguntar agora, porque chega num ponto da nossa carreira, né, e você como referência em endodontia em Uberlândia, eu tenho certeza que não chega nada simples para você, né. Que tudo que chega, né, eu creio que até nós conversamos isso já nos bastidores, e nós também, né, muitas vezes só vamos encaminhar os pepino, né. É só o dente calcificado, é só aquilo que ninguém encontrou, a perfuração. Como é que é a sua rotina hoje de trabalho? É, a rotina é realmente casos complexos o tempo todo. E às vezes, às vezes chega, né, por exemplo, chegou recentemente a esposa do meu professor de estomatologia, e aí ele chegou com um dente retinho, um premolar retinho. Eu falei: "Gente, quanto tempo, né?" Eu Todo não mundo sei, novinha. eu não sei mais o que que é isso, Marcos. Eu falei: "Eu tô tão emocionada, porque isso não chega mais para mim", né. Então, assim, a gente trabalha com muita complexidade, então é o tempo todo a gente pensando nessa complexidade, como resolver essa complexidade, tendo vários profissionais juntos, conversando com várias pessoas, né, também para a gente poder melhorar, assim, poder ter o melhor ali para o paciente. Então, realmente, os casos complexos, esse é o meu arroz com feijão. É canais E como que a calcificados, microscopia te localização. ajuda nisso? E a microscopia, a princípio ela chegou, porque eu iniciei a microscopia pensando na ergonomia, né. Eu É. gostaria muito de trabalhar, mas eu devolvia a saúde para o meu paciente, mas eu percebia que eu não estava saudável, porque Que a tá nossa posição de é. trabalho é uma posição desconfortável, traiçoeira pra gente, né. E Uhum. aí aquilo eu queria trabalhar, mas com saúde. Então ela veio a princípio na ergonomia. Mas logo eu percebi, com a iluminação que ela traz, não tem sombra, eu faço enxergar tudo aquilo que tem dentro ali daquele ambiente que eu vou trabalhar. Eu faço realmente aquilo que é necessário para ser feito. Então eu sou pontual no trabalho, nós somos pontuais com o trabalho de Uhum. microscopia, né, É. Vanessa? Então, assim, a gente localiza as dificuldades. Então, se a gente tem um problema, eu sei, com a tomografia, ela já me pontua o que que eu tenho que fazer, quais são as dificuldades que eu vou ter, e com isso, a gente tem um microscópio que vai nos ajudar nos orienta a fazer aquilo que é necessário. Então, não tem nada além, nada aquém. É aquilo que é importante. Então, ela veio mesmo para ajudar isso daí. Com certeza, quem ganha somos nós, os profissionais, porque a gente executa trabalhos com mais sucesso, né, e como também o paciente que vai receber esse atendimento, diferenciado, um atendimento de qualidade, de excelência, né. Eu lembro quando eu fui fazer ali a clínica e a gente começou a pensar em todo o projeto, né, de estrutura, de trazer modernidades, não só tecnologia, porque eu falo que não adianta você ter uma Ferrari e não saber dirigir, né. Isso mesmo. Então assim, e eu chamei você, né, para montar essa parte da endodontia e você falou: "Não tem como não ter um microscópio". Me apresentou, né, o pessoal lá que vendia o microscópio, falou: "Ó, vai ter o treinamento, eu ajudo a pessoa que for trabalhar aqui no início da clínica, né". E você, Kellen, é perfeita nisso, porque, olha, como pode, né, você que é a líder da clínica lá, né, tudo que a gente conversa, fala com você, mostra para você, você já abre ali todo aquele portal mesmo, né, você já está aberta para que isso possa acontecer. Então, e você faz, você acredita, você aposta, você escuta e você Executa. devolve. Devolve, porque não É, adianta só sim. ouvir e ficar parado, Uhum. né. É. Então essa sua inquietação, com certeza traz um diferencial muito grande, né. Então foi dessa maneira mesmo, imagina quantas pessoas vão colocar um microscópio dentro da clínica, numa fala que eu falei para você lá, assim, Antes é de ter o muito profissional que antes de sabia ter o usar. profissional que tinha. E você traz os profissionais, É. coloca para poder atualiza esse profissional, se não é, se ele está dentro dessa parte da tecnologia Aham. ou não, mas se não está, você dá Abre condições, portas. abre É, porta para esse é. profissional. Então isso é perfeito. E isso eu estou falando num pontinho da endodontia que eu percebi. Uhum.
né. Aí a gente foi fazer todos os kits lá, É. tudo que a gente precisava, você Cada com gavetinha. cada gavetinha, cada você falava: "Tudo o que precisar, É. Cristiane". E a gente vê que aí eu ainda continuei algum tempo lá com você, o que precisar, o que está precisando. Então você é aquele tipo de gestora que realmente que escuta e que executa, dando oportunidade para que, o profissional execute o melhor para o paciente e o paciente possa receber o melhor. É. Então isso é muito bacana. Eu acho que mais que isso, é dar uma condição que seja prazerosa para o profissional, assim. Eu hoje, quando eu vou para o Bclinic, é o dia que eu mais espero trabalhar, porque é onde eu gosto de estar, né, onde eu tenho acesso a o melhor da endodontia, a melhor tecnologia, aos melhores, Equipamentos medicamentos, né, também, né. equipamentos, e Tudo, eu né, que tenho você precisa. E se não tem, você solicito e ela solicita e já providencia. providencia Sim, com certeza. imediatamente. Imediatamente, Não, porque eu porque sei não que tem nada para amanhã. É é, imediatamente. imediatamente, porque É. eu vejo, se você promete para o paciente que está entregando um tratamento de qualidade, com excelência, eu prometo, eu tenho que cumprir, né. Então eu falo assim: "O que que eu estou prometendo para o meu paciente? Que eu vou entregar um tratamento que de excelência, que é moderno, que vai ser o melhor para ele", porque assim, eu falo, canal muita gente faz. E parte do que você faz hoje e a Vanessa é o quê? Retrabalho, não é isso? É. Retratamento de canal. E eu tenho certeza que muitos profissionais, como eu já ouvi isso, né, de pessoas: "Será que vale a pena ficar retratando canal? Vamos tirar esse dente, é melhor tirar, vamos pôr um implante", né. Mas eu acho que nós já falamos, né. Nós já Sobre falamos. essa questão que dente natural É. vale a pena, se a gente pode dar condições de voltar à saúde. Então esse é É, o isso daí é um ponto que fechou, mas que a esse é gente tem uma visão dessa até entre o profissional, né, dentista, a gente tem, até é, hoje, né, então assim, é, e esse retrabalho se deve a quê? Se deve ao que você falou, não localizar um canal, não descontaminar, não ter um cuidado, né, no processo, muitas vezes virou também uma questão da mídia, né, do paciente achar que tratamento de canal é uma sessão só, aí quando você fala que não é, né, quantas vezes nós estamos ali discutindo, né, a Vanessa, a Cristiane, fala: "Olha, pode ser que eu vou demorar 3 sessões para localizar esse canal, tem uma o calcificação". mais importante é resolver. A gente É, não tem um problema, é. a gente tem que chegar na solução. A gente já enxerga a solução, porque a Aham. tecnologia dá esse poder para gente, né. Então tem que a gente não quer saber quantas sessões serão, mas a gente É. tem que saber se a gente vai atingir o nosso objetivo para que a gente tenha sucesso. Isso é interessante, o que que eu estou prometendo para Agora o meu sim, paciente. vamos pensar assim, quando o paciente senta na minha cadeira, o que que eu olho para aquele paciente e vejo? Eu vejo ele um senhor de 100 anos de idade, e eu quero ver ele com todos os dentes na boca. Aham. É. Então, não independente se ele tem 70, 80, 90 anos, eu vou executar o melhor para ele, porque ele pode ter 100, 110, 120 anos, É. você E o concorda? dente está E ali. o dente vai estar lá fazendo a sua É. função, E é né. outra coisa que eu falo do valor, né, do canal, isso foi um grande aprendizado também que eu tive com a doutora Cristiane, porque nós tínhamos hoje um valor de precificação mesmo de um canal, e muitas vezes o paciente fala: "Mas doutora, é isso tudo para tratar um canal?" E aí ela fala para mim: "Um bom canal bem tratado é para o resto da vida", É, né. Então assim, e bem e restaurado. bem restaurado. Tem que Para tratar, mas tem vedar, que né, senão restaurar. É, se não tiver bem restaurado, não vai ter sucesso. E você enfrenta isso aí no dia a dia, Vanessa, no mercado que você está aí em Uberlândia, como que você vê isso? A visão do paciente com relação ao valor de um tratamento de canal? É, às vezes o paciente é muito imediatista, né, então ele pensa naquele valor ali: "Ah, mas eu vou fazer um tratamento de canal, e se esse tratamento falhar? Eu vou ter que ter mais um custo com implante?". Mas o paciente não vê que, além de tudo, tem um impacto no emocional dele também, não só na saúde física, mas também no emocional, né. O dente, ele sempre vai restabelecer todas as suas funções, né. A gente tem estudos que demonstram que o paciente que ele perde um dente anterior, ele é um paciente que ele não tem a mesma qualidade, ele fala que ele não tem a mesma qualidade de vida, né, que um paciente que tem esses dentes, todos os dentes em boca. Então tem esse valor agregado, né, de manter um dente em função
E eu acho que as pessoas hoje em dia estão começando a se conscientizar disso, né, é que realmente é bem importante essa função do dente em boca. Então vamos pensar, vamos fazer uma reflexão aqui dessa questão que a gente está falando aqui. Quantos pacientes que já fizeram um implante gostariam de fazer o segundo? Talvez ele desista facilmente do primeiro dente, Uhum. mas quando ele passa por todo o processo de ter que passar pelo implante, quando ele tiver o segundo dente, ele vai dar um passo para trás É. e ele vai lutar com todas as garras para que esse dente mantenha na boca. Então, é essa reflexão que eu converso muito com o meu paciente, quando ele chega lá. Mas, Cristiane, né, ele fala, o implante vai ficar mais barato, vai ser mais rápido e tudo. Aí a gente conversa com ele sobre essa questão, né, do implante. Se ele desiste desse dente, quem garante para ele que o implante vai dar certo? Quem garante para ele que aquilo ali é o final e que tudo vai ficar bem? Então, se ele não ficar bem, aquilo emocionalmente é um transtorno enorme para a vida dele. Então, essa parte eu falo assim: você está dando oportunidade, você não está desistindo do seu dente. A gente está falando que existe uma possibilidade de dar certo. Por que não confiar e a gente estarmos juntos nesse tratamento aqui, e até que você volte a ter saúde. Aí, quando esse dente estiver completamente saudável, você está E mesmo assim ainda vai livre. preservar, né, ele ainda tem que Lógico, voltar. não, até que devolva a saúde É. completa do dente. Uhum. A princípio, a gente cuida do dente, mas até que devolva completamente. Às vezes pode levar 5 anos. É. A gente tem que aguardar, tem que Uhum. esperar, né? Mas esse dente, lembra? Ele tem conexão com o Com o corpo cérebro, todo, com o né. corpo É. todo. Então, ele é muito importante. E ele é como se fosse esse tratamento é como se fosse um psicólogo. É. Você concorda? Aham. É como se ele estivesse pagando uma terapia, porque se ele perde, desiste de algo que é dele, do corpo dele, não é um dente, um órgão que está É, ali, é. independente, cada um Uhum. no seu. Com Se ele certeza. perde aquele lá e ele fica entristecido e ele pensa, na hora que ele bota a cabeça no travesseiro para dormir e fala assim: "Nossa, por que que eu desisti daquele dente? Está dando tanto trabalho agora". É. Agora, se ele não tem como ter mais saúde nesse dente, não tem como manter esse dente na boca, bom, é hora de extrair e é hora de partir para o O implante. próximo passo. Mas aí, se vai dar, nós temos grandes chances de dar certo, mas se não entrar na chance de não dar certo, pelo menos ele passou pela tentativa e ele vai Uhum. ficar em paz. É. Então eu acho que essa parte emocional, esse trabalho, ele tem que ser muito refletido antes Uhum. de se fazer a extração. É uma conversa, né, que a gente tem ali com o É, paciente. E falando dessa parte emocional, nós gostamos muito de pontuar o que a gente começou a ver pós-pandemia, né. Pós-pandemia, nós começamos a receber muitos pacientes com dentes trincados, com dentes fraturados, e o que que isso aí impactou no dia a dia da endodontia? É, eu acho que esse estilo de vida, né, dos pacientes hoje, estilo de vida saudável, né, muito treino, as pessoas também muito ansiosas, então as pessoas estão apertando mais, né, o bruxismo aumentou. E a gente percebe que essa ansiedade que os pacientes têm está gerando mais trincas nos dentes e, consequentemente, a gente tem um maior número de tratamentos de canal, porque essa trinca, ela leva uma infecção, porque essa trinca no dente a gente vai ter uma contaminação por bactérias, e essa contaminação vai gerar um processo infeccioso que vai gerar a morte do nervinho do meu dente, e aí vai ser necessário intervir e fazer o tratamento de canal, né. Então, aumentou bastante mesmo o número de pacientes, principalmente devido, à ansiedade, o nosso estilo de vida atual. né, a depressão, o uso de medicamentos, então tudo isso faz com que a gente tenha, né, o bruxismo, o apertamento, igual você disse, e são questões que podem levar, se essa oclusão não está estabilizada, a gente pode ter o quê? Essas microtrincas, essas trincas no dente pode gerar problemas ali nessa região. Então, assim, realmente
pós-pandemia, que a gente também, além do estilo de vida, né, de tudo que você falou, Vanessa, a gente tem o quê? O nosso diagnóstico, mais uma vez, que é com o quê? A gente tem a tecnologia que nos ajuda a diagnosticar precocemente e, às vezes, até tratar. A gente tem casos que é possível tratar essas Reverter, né? trincas, reverter ou não progredir essa trinca para uma fratura. É que antes a gente via uma trinca e falava, tá Tá perdido. perdido. Hoje É. não, né? Então a gente tem possibilidades e às vezes até de não fazer um tratamento endodôntico, a gente entrar Com certeza. precocemente nessa trinca que é observada e aí a gente tem o que tem, aí a gente faz todo um planejamento. Então quem é que traz essa ajuda pra gente? A tomografia, uma boa avaliação, uma boa consulta, uma boa avaliação clínica com sondagem, Microscópio também. microscópio, para que a gente possa, às A vezes, extensão, enxergar né? se Se tá ela aberta. estende para a raiz ou não. Então, assim, eu acho que a nossa fase, o momento que a gente vive, a nossa atualidade, né, das tecnologias, elas realmente, e não só, vamos falar uma coisa que é muito importante, não só a tecnologia, mas a ciência É. unida à tecnologia. Então a gente traz essa ciência, trazendo os artigos com os estudos muito importantes ali e que nos dão força para que a gente faça um bom planejamento e uma boa preservação, um acompanhamento desse caso aí. Então, eu acho que é perfeito esse momento aí que a gente está vivendo na endodontia. A gente realmente teve uma evolução, uma revolução na endodontia que só melhorou para o paciente e para a gente também. E por falar em ciência, até alguns dias nós tivemos uma discussão lá na discussão de casos clínicos sobre o amálgama e o número de pacientes com amálgama com trincas e fraturas. Como que é hoje, né, a conduta quando a gente vê esses pacientes com essas restaurações prateadas, né, que são as amálgamas? Então, até foi interessante aquela discussão, porque eu fui buscar na literatura. Eu falei: "Gente, vamos estudar então", né. E o amálgama, ele não realmente não está ligado diretamente às trincas, mas, a gente percebe que dependendo da extensão dessa restauração, ela vai gerar sim as trincas. Então eu acho que é importante esse olhar individualizado para o meu paciente. Eu devo remover meu amálgama? Não é bem assim. Vamos avaliar Remover cada todos os amálgamas, né? isso mesmo. Aham. Então vamos avaliar cada caso. É uma Cada restauração dente. extensa, É. né, Cada então dente, vale a cada pena pensar. órgão. E além disso, o meu paciente em si, é um paciente ansioso? É. Ah, então vale a pena pensar se Tem Tem um apertador. apertamento, É. tem bruxismo, né? ele tem histórico de outros dentes Tá fraturados? vendo como é importante essa avaliação inicial, essa conversa inicial, esse planejamento, essa consulta, ela é tão rica com o paciente, porque a gente conhece profundamente esse paciente. Aham. E Anamnese, sabe, né, a doutora Kelly? gente sabe o quanto é importante cada procedimento que é feito ali para aquele Eu paciente. falo para os dentistas na clínica, eu falo: "Olha, é muito corajoso quem tem coragem de pôr a mão num paciente sem fazer uma anamnese. Como que Nossa! vocês têm coragem de pôr a mão no paciente, dar uma anestesia, fazer um procedimento e não saber a história desse paciente? Não pode ser corajoso, vocês são profissionais da saúde e tudo começa no diagnóstico. Todas as profissões, né, que já tiveram aqui, que vão estar, começa no diagnóstico, não é isso, Cristiane? Não Eu tem acho que a como. gente fez uma boa escolha na nossa graduação, Kelly. É, de estudar De diagnóstico. estudar É, diagnóstico. eu não arrependo de ter escolhido essa área, porque Tanto é fala que que ela você dá continua até hoje, né? dá uma visão muito ampla, né, do ser humano, e tanto que quando eu faço o meu exame clínico, que eu vou nomeando, né, dente a dente, não que a gente espere que o paciente sabe o que que é 16, 26, não, não é isso. Mas ele entender que cada dente é um órgão, que cada dente tem sua história, cada dente tem ou não uma restauração, tem ou não uma lesão, tem ou não um tratamento que já foi feito canal, tem ou não um trauma, né? Muitas vezes o paciente tem um trauma, ele vai quebrar um dente, ele não vai quebrar todos, né? Então, assim, a gente ter esse olhar individualizado e depois você propor tratamentos individualizados também, né? Para cada paciente e para cada dente que você tem ali. Então eu vejo que essa visão
E eu fico muito orgulhosa, né, de ter pessoas, né, como vocês, que a gente troca informações e aprende, né, e cresce junto dentro da profissão. Para você ver, você tem sua clínica, eu tenho a minha, e nós não somos concorrentes. De jeito nenhum. Né? Nunca nos vimos como concorrentes, né? Somos pessoas que, na verdade, aprendemos a crescer juntos, a trocar informações. E até alguns dias eu falei, Cristiane, eu acredito que você vai ter que montar agora um plano, uma agenda sua semanal de discussão de caso. Aí você cobra do dentista para ele discutir com você, porque é muito tempo, né, Cristiane, que a gente Muito, gasta estudando fora muito tempo. dali. Então tem o meu momento de tratamento ali com o paciente, e quando eu fecho às 6 horas da tarde, é o momento todo de planejamento, de condução, de escrita, sabe, de deixar tudo organizado para aquele paciente, para que na hora que ele volte, ele já vê que cada coisa que é feito ali realmente tem um porquê, É. né, de estar ali. Que é isso, né, a gente, ali, né, Vanessa, a gente senta, eu falo: "Vanessa, dá para você estudar aí depois de meia hora, 40 minutos", muitas vezes que ela vai me ligar. Então o paciente, ele muitas vezes não está vendo os bastidores daquilo que é. Eu não vou chegar ali para operar seu coração, não, eu tenho que saber que coração é esse, o que que tem aqui de Kelly, mas eu fiquei diferente, tão né. feliz de ouvir essa resposta de vocês do amálgama, Uhum. porque não é simplesmente, você não pode generalizar. Quando você não, tipo assim, remove todos os amálgamas, mas por que remover? Também é uma É. agressão. E eu falo: "Quantos É anos uma é que a amálgama está agressão, aí?" Na reunião eu não falei: "Eu é? tenho amálgama aqui na minha boca que está há Então 40 anos, eu então não vou trocar". é. Então, assim, é uma postura minha que eu não vou trocar. Agora é lógico, vou ter que trocar aquela restauração, eu não vou voltar uma amálgama. É. Não, não vai ser meu É, o meu botou a material de resinha, né, o escolha, próximo, né, né. não vai É. ser, A mas gente sabe que ele tem, né, uma dureza maior, né, e em pacientes que têm apertamento, a chance então, de que mas você é trinque é isso, é maior. você ver Mas o ele aguentou individual. 50 anos, eu pego um senhorzinho lá de 70 anos que ele tá com amálgama. E posso falar, quando a gente remove é muito bonito por embaixo. É. E até a polpa não tem inflamação. Agora se tiver uma trinca debaixo do amálgama, aí é um problema. Aí é um problema, É. né, é isso mesmo. E por falar em notícia, a gente queria, para finalizar aqui, trazer essa notícia de um estudo realizado pelo King College London, que acompanhou pacientes durante 2 anos após tratamentos de canal e observou uma melhora dos marcadores inflamatórios de colesterol e metabolismo de glicose, indicando que uma infecção na raiz do dente pode, né, causar complicações na saúde de uma maneira global. Como que vocês veem isso no dia a dia? Olha que interessante, nós não falamos lá no início que o dente Sim. está conectado com o corpo, com o organismo? Então você vê, se tem uma infecção em um dente, o corpo está respondendo àquela infecção. Então, por exemplo, o que eu te disse até antes, se a gente tem um paciente que tem alteração de glicose e não consegue reduzir aquela baixa de glicose dele, pode ser que seja uma infecção na boca que esteja ajudando a não contribuir com a melhora dessa glicose, dessa taxa de glicose. Então, olha só como é importante tudo isso, né? Então, Sim, até porque a gente tem mediadores inflamatórios ali nessa infecção que está associada ao dente. E esses mediadores, eles vão circular por toda a nossa corrente sanguínea. Então ele vai é a alimentar conversa, né? outros, exatamente, É vai a alimentar conversa do dente com o outros corpo. outros processos inflamatórios que tem, né, e às vezes o médico tá lá, troca a medicação do meu paciente e não resolve o problema, porque o problema não está na saúde sistêmica, está no dente, que precisa ser resolvido primeiro para que depois, São né, a tantos gente tenha outro fatores, resultado. né, são tantos fatores esse. Também, por exemplo, um paciente que tem uma sinusite crônica, É. Quantas vezes, né? às vezes não é Corriqueiro Não já na é não nossa é uma prática, origem, né. né, não é da uma origem alergia ou ali, né, infecção, do do problema da do sinusite, trato mas é respiratório do do dente, dente, que o tá problema jogando. do dente trazendo a infecção É, para É, o o seio dente isso tá é em maxilar. muito íntimo comum, contato né. com o seio É. maxilar. E o Então, paciente tratando uma sinusite crônica 2 anos, mas se não e cuida é do um dente dente, que não tá adianta. jogando lá para dentro a bactéria, né. O papo tá muito bom, nós estamos caminhando aí para o final, e eu creio que a maior, mensagem que a gente trouxe hoje é a importância de se preservar um dente natural, é uma prioridade da odontologia moderna, né. E a importância de que o paciente tenha acesso a profissionais de qualidade e que vai manter, né, e preservar esse dente
através ali de uma prevenção, né, que é sempre realizada. Kellen, uma coisa que pode ser feita, uma pergunta: se esse dente que foi indicado para extração, perguntar se tem possibilidade de salvar esse dente. Se o profissional às vezes fala que não, às vezes procurar um endodontista, para poder saber, ver Se que é o realmente profissional está que perdido. trabalha com essa área, É. né, se realmente está perdido, se tem possibilidades ou não, e ali a gente fecha todo um planejamento, entendeu. Então, A gente tem muita história para contar, né, a gente vai gravar vários podcasts, né, de pacientes oncológicos que estão com dentes perdidos e não pode não tirar, pode extrair o porque ele dente. teria uma osteonecrose e você ficou ali 3 meses para localizar a infecção e achou, né, milagrosamente Eu o acho que dente. Deus é endodontista, só pode ser. É, ele criou o canal e a polpa. Entendeu? Deus é endodontista, porque não tem É, como. com E eu falo certeza. assim que tô na frente da igreja, eu falo: "Olha, passa antes, Me dá aqui uma já traz todos direção. os É. anjos, já traz todos". Já começa pedindo, eu falo que parte da nossa profissão é pedir para ele uma direção para Com fechar o certeza. diagnóstico, né, e o povo fala: "Como vocês fazem isso?" Eu falo: "Não, gente, ele nos dá a direção, fala conosco e nos ilumina, né". É. Então foi muito bom receber vocês, né, a doutora Vanessa, a doutora Cristiane, e queria que vocês falassem um pouco como que as pessoas podem encontrar vocês, como que elas podem ter acesso, né, a um tratamento aí com vocês. Fala a rede social, o endereço. Então, o meu nome é Cristiane Melo Caram, eu sou endodontista há mais de 27 anos, e para me procurar, podem clicar aqui nesse arroba aqui, e eu estou na Praça Nossa Senhora Aparecida 185. Eu estou lá à disposição para quem quiser conversar, para salvar o dente, para quem quiser trocar uma ideia sobre a sua saúde, bucal. Muito obrigada. Eu sou a doutora Vanessa, eu atendo na Biclinic, então vocês podem procurar ou no Instagram da Biclinic, e aqui também tá meu Instagram. Espero vocês lá pra gente fazer um diagnóstico e não espere a dor piorar. Me procure o mais rápido possível. Isso mesmo. E muitos finais de semana de atendimento, de Sim, é urgências, bom né. lembrar disso. Eu atendo também, se necessário, eu estou à disposição. Sábados, domingos, né, doutora Kelly? Feriado, nós estamos Sempre sempre. atendo as urgências também. Mas que bom. Esse foi mais um podcast Biclinic Convida, e nós temos aqui uma informação de qualidade que também é prevenção. E se você gostou, curte, compartilha e segue aí o nosso canal. E aguardamos você para mais um episódio.